Em um mundo focado no que é visível e imediato, raramente paramos para contemplar o alicerce fundamental de toda a vida. Esta é uma exploração profunda desenvolvida pelos estudantes do segundo período de Engenharia Agronômica do IFTM Campus Uberaba, como parte dos estudos avançados em pedologia. Nossa jornada é um mergulho no universo invisível do solo, onde a vida microscópica, a microbiologia do solo, define a saúde do nosso planeta, a fertilidade das lavouras e o futuro da segurança alimentar. Preparamos uma análise de 20 minutos para revelar o exército biológico que trabalha em silêncio, sustentando a civilização humana. Bem-vindos ao universo oculto sob nossos pés. Nós, como humanidade, temos concentrado nossa atenção na macroescala, o cosmos, o oceano, as crises geopolíticas. Buscamos vida em outros planetas, enquanto negligenciamos o universo biológico que pulsa em escala microscópica, vibrando sobre os nossos pés. A maior e mais complexa concentração de biodiversidade do nosso planeta não reside em nossas florestas tropicais ou nas profundezas oceânicas. Ela está na camada superficial do solo. Por séculos, o solo foi lamentavelmente negligenciado pela ciência e pela política, visto apenas como uma matriz inerte, um mero suporte físico para as plantas. No entanto, o solo é a base e o alicerce fundamental de toda a vida terrestre e um sistema regulador global. Ele funciona como um bioreator de sistema aberto que executa funções ecossistêmicas críticas insubstituíveis. É o maior filtro biológico do planeta, purificando a água que bebemos. É um imenso sumidouro de carbono que modera o clima global. E é o único local onde conseguimos nutrir mais de 95% dos alimentos que sustentam a nossa civilização moderna. A saúde do solo, portanto, transcende a agricultura e a ecologia local. Ela é uma necessidade estratégica para a segurança alimentar global, a estabilidade hídrica e a resiliência climática das nossas nações. O segredo desta força vital, desta capacidade de regeneração e adaptação, reside em uma dimensão que mal enxergamos. O solo é um ecossistema incrivelmente complexo e caótico, e sua alma reside em uma camada invisível, porém onipresente, o microbioma do solo. Abaixo desta superfície existe uma metrópole biológica, uma biosfera oculta, onde, em apenas uma colher de chá de solo fértil, a população microbiana pode superar em muito a população humana mundial. É uma teia de vida em constante comunicação e atividade metabólica, que dita as regras da fertilidade, da resiliência e, em última instância, da saúde humana e animal. É hora de iniciarmos nossa jornada a essa escala, utilizando a lente da ciência para explorar esta comunidade invisível e entendendo como ela sustenta todo o mundo visível. Conhecer a estrutura, a função e a organização desse universo oculto é o primeiro passo para descobrirmos a real magnitude de sua importância, as metodologias de estudos modernos e o nível de responsabilidade que temos em sua manutenção. A escala da vida microbiana no solo representa, sem dúvida, a maior fronteira biológica do nosso planeta. Estamos falando de um exército invisível de trilhões de seres que definem não apenas a fertilidade e a capacidade produtiva, mas também a resiliência e a própria estrutura física-química dos nossos ecossistemas. A biologia do solo exige um entendimento detalhado de que esta vasta comunidade é composta por reinos essenciais com funções bem definidas e rigidamente interligadas. As bactérias são as mais numerosas e metabolicamente diversas, atuando como verdadeiras usinas de transformações e adaptações químicas. Elas respondem rapidamente às mudanças ambientais e especializam-se em milhares de nichos, sendo responsáveis pela maior parte das reações que tornam os nutrientes disponíveis. Os fungos, por sua vez, representam uma rede de transporte, comunicação e engenharia do solo. Suas estruturas filamentosas e ramificadas, chamadas hifas, se estendem por quilômetros lineares formando estruturas que interligam plantas.
distribui nutrientes e, através da secreção de glicoproteínas como a glicolamina, age como um cimento natural, que agrega as partículas de solo, prevenindo a erosão, melhorando a aeração e a infiltração da água. Além deles, temos os protozoários e a microfauna. Inclui nematóides, bacterívoros e fungívoros. Estes organismos de vida livre atuam como reguladores, predando micro-organismos e fechando o microbial loop. Ao se alimentarem de bactérias e fungos, eles se excretam e mineralizam os nutrientes presos em seus corpos, liberando-os em formas inorgânicas que são prontamente absorvíveis pelas plantas. A função primária e incessante desses seres é a decomposição da matéria orgânica. Eles são a equipe de reciclagem da natureza, transformando restos vegetais e animais em nutrientes utilizáveis e crucialmente formando humus, que é a fórmula mais estável do carbono no solo, melhorando drasticamente sua capacidade de retenção da água e nutrientes. A diversidade funcional e a riqueza de espécies microbianas são os principais indicadores do solo saudável. O estudo desta comunidade, historicamente feito por cultivo em placas, hoje é denominado pela metagenética, que permite identificar e quantificar a totalidade do material genético do solo, revelando a complexidade real da vida oculta. Mas a mágica não para na classificação e na decomposição. Os micro-organismos são os verdadeiros engenheiros que movem a energia e os elementos essenciais. Vamos agora explorar como eles orquestram em tempo real os grandes ciclos biogeoquímicos que regem a vida no planeta. Sem a intervenção e o trabalho contínuo dos micro-organismos, os nutrientes vitais para a vida vegetal e animal ficaram permanentemente presos em formas inacessíveis ou dissipados na atmosfera. Eles são os catalisadores de uma série de reações complexas que movem a biosfera e a sustentam. O exemplo mais emblemático e limitante que define a produtividade agrícola é o ciclo do nitrogênio. A maior parte do nitrogênio atmosférico, o N2, é abundante e também ele é inerte para as plantas. No entanto, bactérias especializadas de vida livre, como exemplo a Azotobacter ou em simbiose, que é o Rhizobium, realizam um processo de fixação biológica de nitrogênio, o FBN. Elas possuem a enzima nitrogenase, que lhes permite quebrar a tripla ligação do NO2 e convertê-lo em amônio NH3. O único formato que a planta pode absorver e utilizar para construir aminoácidos e DNA, e também outras bactérias nos processos de nitrificação, transforma essa amônio em nitritos, e depois em nitratos, que também são absorvíveis. Por fim, a desnitrificação completa o ciclo, liberando o N2 de volta à atmosfera. Este trabalho de engenharia química se estende a todos os elementos essenciais no ciclo do fósforo. Micro-organismos solubilizadores de fosfato secretam ácidos orgânicos e enzimas que quebram e liberam o fósforo, que é firmemente ligado a minerais compostos orgânicos, tornando utilizável. Utilizagem como uma ponte, facilitando a nutrição da planta, e eles também são cruciais no ciclo do enxofre, e inegavelmente no ciclo do carbono, ao transformar a matéria orgânica e estabilizar em compostos úmicos, que praticamente são aquelas que a minhoca, ao se alimentar de substâncias no solo, eles acabam liberando humus, que a matéria orgânica ela consegue estabilizar esses humus, que ajudam a planta a ter uma maior quantidade de nutriente, ajudando ela a ter um fertilizante melhor em questão de biológicos, assim fazendo que o produtor não gaste tantos produtos químicos para fazer a fertilidade da planta, usando apenas recursos biológicos já estabelecidos no ecossistema do solo. E com isso, transferindo, e a estabilização dos compostos úmicos, eles promovem um sequestro de carbono de longa duração, transferindo da atmosfera para o solo, tornando o microbioma a principal solução biológica para as mudanças climáticas e o aquecimento global. O solo, através da ação microbiana, funciona como o maior filtro vivo do planeta. Com isso,
como o solo é praticamente o maior filtro vivo do planeta, sendo capaz de degradar poluentes orgânicos como hidrocarbonetos e alguns pesticidas, que é a biorremediação, e consegue purificar a água que passa por ele, protegendo nossos recursos hídricos, que é como alguns solos podem ser degradados com alguma água que pode ter sido contaminada, ou algum produtor que queira reutilizar a água e ela tem alguma alta taxa de salinização, ou tem alguma degradação por fezes de insetos, ou acabando tendo fezes de animais, o solo consegue absorver bastante parte, consegue acabando filtrar essa parte para não conseguir contaminar o lençol freático. Sai com isso todos esses processos químicos e complexos que sustentam nossa agricultura e meio ambiente dependem criticamente de uma relação física íntima, de uma parceria evolutiva entre as plantas e seus minúsculos aliados, que são os ácaros, as minhocas, os insetos maiores. Praticamente tudo aquilo que está em volta do solo faz a parte principal dele, que é, além de dar a nutrição que as plantas necessitam, ele também consegue filtrar para que não atinja o lençol freático. E com isso, essa parceria se concentra na zona de contato mais importante da biologia terrestre, que é a rizosfera. A vida microbiana do solo não está distribuída de forma aleatória. Ela se concentra principalmente na rizosfera, que é a região do solo diretamente influenciada pelas raízes das plantas. Esse é o ambiente biologicamente mais ativo do solo. Ali ocorre uma intensa troca de energia, nutrientes e informações químicas entre plantas e micro-organismos. As plantas participam ativamente desse processo. Por meio de raízes, elas liberam substâncias chamadas exodatos radiculares, como açúcares, aminoácidos e ácidos orgânicos. Esses compostos funcionam como sinais químicos e fonte de alimento, atraindo micro-organismos benéficos para perto da raiz. E nesse ambiente que surgem as principais relações de simbiose, sendo a mais importante a micorriza, a associação entre fungos e raízes das plantas. Os fungos micorrizíacos formam uma extensa rede de rifas no solo, que se estende muito além do alcance das raízes. Essa rede aumenta significativamente a capacidade da planta de absorver água e nutrientes, principalmente fósforo e micronutrientes. Em troca, o fungo recebe carboidratos produzidos pela fotossíntese. Essa relação traz benefícios mútuos, aumentando o crescimento, o vigor e a resistência das plantas. Além das micorrizas, existem as bactérias promotoras de crescimento de plantas, conhecidas como PGPR. Elas produzem hormônios vegetais que estimulam o desenvolvimento das raízes e da parte aérea. Outros micro-organismos atuam no controle biológico, ocupando espaço na rizosfera e dificultando o estabelecimento de patógenos. Há também fungos benéficos, como o Trichoderma, que parasitam fungos causadores de doença, protegendo o sistema radicular. A presença desses micro-organismos pode ainda ativar os mecanismos naturais de defesa das plantas, aumentando a resistência a doenças, seca e estresse ambiental. A rizosfera, portanto, é uma zona de intensa cooperação biológica. Ela é fundamental para a saúde do solo, para a produtividade agrícola e para a sustentabilidade dos ecossistemas. O proponente de soluções. Infelizmente, por décadas, o modelo agrícola convencional, focado na alta produtividade a curto prazo e na dependência de insumos químicos, tem sido inadvertidamente um dos maiores agressores do microbioma. O uso excessivo e rotineiro de fertilizantes e nitrogenados e fosfatados ironicamente inibe a atividade dos fixadores de nitrogênio e de micorrizas, forçando o solo a uma dependência viciosa de insumos externos. O uso de pesticidas e fungicidas e herbicidas atuam de forma indiscriminada, como um antibiótico em larga escala no solo, desequilibrando
as comunidades microbianas e benéficas, reduzindo drasticamente a diversidade e eliminando aliados cruciais. Além disso, o revolvimento mecânico da terra, o plantio convencional destrói a estrutura física do solo, rompendo as redes de ínfase dos fungos, desmantelando a internet da natureza, acelerando erosões, a compactação e a perda de precioso carbono. A boa notícia, contudo, é que as ciências e a tecnologia nos mostram um caminho claro e economicamente viável para a recuperação da agricultura regenerativa. Ela se baseia em 5 principais fundamentos que visam cultivar a vida do solo e não apenas a da planta. Isso envolve a adoção imediata de práticas como plantio direto, permanente, que minimiza o distúrbio da microbiota, e a manutenção de cobertura do solo, diversificação da cultura através de rotação e da utilização de plantas de cobertura, adubos verdes para fornecer alimentos constantes e variado aos micro-organismos. Crucialmente, o uso de estratégica de biossumos. Estamos migrando de modelo químico para biologicamente, inoculando o solo com micro-organismos benéficos e específicos, como exemplo, os pirulim, para fixação do nitrogênio e fungo. Para o controle biológico de pragas, a meta é restaurar a fertilidade natural, a estrutura do solo e ciclagem dos nutrientes e a imunidade de todo o sistema. O futuro da agricultura é microbiano e a chave para a sustentabilidade e a segurança alimentar. Proteger a saúde e a diversidade de microbiana do solo e proteger a qualidade da água, estabilidade do clima. Uma última análise, é o futuro da vida no planeta. Investir e cuidar do que este sob nossos pés é a maioria mais inteligente, mais urgente, é investimento que a humanidade pode e deve fazer nesse século. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos o solo não como um recurso inerte, mas como o maior e mais complexo bioreator do planeta, onde a vida microscópica orquestra os ciclos de toda a biosfera. Mas qual é o legado desta ciência além da produtividade agrícola? A resposta reside na profunda interconexão entre o solo, os alimentos que ele produz e a nossa saúde humana. Existe um conceito crescente, o eixo solo-planta-homem, que afirma que a diversidade e a riqueza do nosso próprio microbioma intestinal estão intimamente ligadas à saúde do solo. Quando o solo está degradado, a diversidade da microbiota diminui. Consequentemente, as plantas cultivadas em solos pobres são menos capazes de sintetizar compostos bioativos essenciais, como vitaminas, antioxidantes e fitoquímicos. Isso impacta diretamente o valor nutricional, a densidade de nutrientes e a capacidade de defesa dos alimentos que chegam à nossa mesa. Por outro lado, o manejo regenerativo que prioriza a vida microbiana não apenas melhora a fertilidade e a estrutura do solo, mas também enriquece os alimentos com metabólitos benéficos, atuando como um reservatório biológico que influencia positivamente a microbiota humana. O solo é, portanto, o primeiro elo da cadeia alimentar e guardião da nossa saúde. A microbiologia do solo não é apenas uma disciplina acadêmica, é uma filosofia de trabalho que nos ensina a respeitar os sistemas naturais. Ela transforma um engenheiro agrônomo de um mero aplicador de insumos para um guardião, um facilitador dos processos biológicos da natureza. Finalizamos essa apresentação com a certeza de que a solução para muitos dos desafios globais, climáticos, ambientais e de saúde reside na pequena escala. Esta, na vida que pulsa invisível. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao professor Valdeci, cuja paixão e dedicação guiaram nosso aprendizado ao longo da disciplina de pedologia. Seu conhecimento inspirou a busca por uma agricultura mais consciente
e resiliente. E, com profundo respeito e reconhecimento, dedicamos este trabalho e esta jornada de descoberta ao professor Valdeci.